Boa tarde, uma excelente quarta-feira a todos. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que ainda é tabu para algumas pessoas, DST, doenças sexualmente transmissíveis. E para nos esclarecer todas as dúvidas, eu conto com a ajuda da doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista. Boa tarde, doutora. Olá, boa tarde. Prazer recebê-la. O prazer é meu estar aqui. E daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. E no segundo bloco vamos conversar com a Tatiane Sena, que esteve ontem conosco, contando um pouco do drama que viveu. Eu estou aqui com a Ana Cláudia. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Doutora. O drama da Tatiane ontem foi complexo. Uma jovem que ansiava tanto por casar e quando conseguiu realizar o sonho de constituir uma família, né? Quase que derrubou tudo, quase que pôs tudo a perder. Se viu perdida, né? Tendo tudo que ela queria nas mãos, mas depois não soube lidar com essa situação. Então a gente convida você que fique até o final para acompanhar a história da Tatiane, que com certeza, de repente, pode ser a sua e com certeza vai te ajudar. Exatamente. Foi uma menina que viveu à base de muita insegurança, ciúme, causava muita briga no casamento, enfim. Mas daqui a pouquinho ela vai fazer o desfecho da história dela. Primeiro nós vamos a uma matéria falando sobre DST, já voltamos conversando com a doutora Bárbara. Cuidar da saúde e se prevenir é um lema para a vida toda. Ainda mais quando a não prevenção impacta diretamente na vida de outras pessoas também. Em 2013, o Ministério da Saúde distribuiu por todo o Brasil cerca de 610 mil preservativos. E a cada ano a luta contra as doenças sexualmente transmissíveis ganha mais força. Sífilis, HPV, gonorreia, tricomona, clamídia, herpes genital e a AIDS são algumas das principais doenças sexualmente transmitidas. Os jovens são as principais vítimas das DSTs. Eu acho que o essencial é se prevenir tomando vacina, usando preservativos, mas eu não sei exatamente tudo que previne. As jovens, elas não têm namorado fixo, elas têm os ficantes, né? A gente vai aprendendo, mexendo com o adolescente, vai mexendo e aprendendo os títulos que eles dão. Então, é um ficante hoje, sai hoje com um amigo, amanhã sai com outro amigo, transa com outro amigo. Então, com isso, ela tem uma chance de adquirir vários tipos de vírus. Porque os dados de estudo mostram que uma relação sexual, ela tem um risco de quase 60% em média de pegar o HPV. Luciana não sabe quando contraiu HPV, mas lembra bem do desconforto que a doença causa. Eu achava que era pelo encravado. Não dei a menor importância, achava que aí sumia. Isso ficou uns 2, 3 meses, até aparecer realmente no formato de verruga. Eu não dei importância. Acho que a maioria das pessoas também não dá importância quando aparece qualquer coisa. Ela acha que deve ter o mesmo pensamento e não dá importância ao assunto. E deixa para lá. O Papa Nicolau continua sendo o principal método de prevenção no Brasil e no mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o HPV é responsável pela morte de 270 mil mulheres pelo mundo todo e 4 mil no Brasil. Não foi à toa que a mãe de Isabela conseguiu convencê-la de tomar as 3 doses da vacina contra HPV antes de qualquer experiência. Segundo pesquisas no Ministério da Saúde, 340 mil pessoas estão em tratamento no país, vítimas de DST e AIDS. E 150 mil pessoas são HIV positivo, mas ainda não sabem. Samuel é uma criança saudável e feliz. Filho de Andréia, uma agente de saúde. Em 2004, ela descobriu que era HIV positivo. E em 2009, ela engravidou. Em 2004, eu descobri que tinha o vírus HIV. No ano de 2009, eu engravidei. Então, durante a minha gravidez, tinha medo de infectar o meu filho, de passar o vírus para o Samuel. Mas deu tudo certo. Quando ela é engravida, ela precisa tomar remédio, não pela imunidade dela, mas sim para reduzir o risco de transmissão da infecção para a criança.
Mães com HIV precisam de muita disciplina no pré-natal. Todas as consultas, todos os exames têm que serem feitos rigorosamente, né? Eu fazia eles rigorosamente. Andréia colocava o filho no colo e dava mamadeira para ele, pois mães com HIV não podem amamentar. O vírus HIV está presente no leite. Eu sempre chorava e falava para o meu filho: não te preocupa que você está bem, você não vai ser doente. Apesar da preocupação, Samuel não contraiu HIV e Andréia se sentiu realizada com a maternidade. A hora que eu vi o rosto dele, nossa, é vida, né? É algo novo, né? Você Te renovou. Começa a viver uma nova vida, né? Histórias felizes, mesmo nas dificuldades, são fatos que queremos sempre presenciar. Para isso, o programa Você Mulher vai esclarecer dúvidas sobre doenças sexualmente transmissíveis. Faça sua pergunta sobre saúde e envie para o nosso Facebook, facebook.com/vocêmulher. Um espaço para você interagir e sugerir temas. Fique ligado e participe. E você pode ligar a partir de agora para tirar as suas dúvidas sobre o tema de hoje, pelo nosso telefone 5644-5210. Doutora, é possível ter uma doença sexualmente transmissível e não apresentar sintoma nenhum? Infelizmente, sim. A gente sabe que algumas das doenças têm um sintoma imediato, como um corrimento, uma verruga, ou mesmo um sintoma mais generalizado, como da AIDS, por exemplo, que já pode apresentar como primeiro sintoma uma pneumonia ou até doenças que envolvam o comportamento por lesões, por infecções já no cérebro. Mas muitas das doenças a gente só vai detectar inicialmente com exames de rotina. Então, é importante sempre manter consultas de rotina. E na nossa matéria, a jovem estava falando que ela se confundiu o problema com pelo encravado. É realmente assim mesmo? Chega muita gente no consultório com essa dificuldade de se dar conta da gravidade, né? Muitas nem percebem que tem uma alteração. As pessoas, as mulheres principalmente, ainda têm muita dificuldade em conhecer, em manipular os seus órgãos genitais, né? Então é importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Toda a parte dele, dos pés à cabeça. Os genitais fazem parte do nosso corpo, né? E tem que a gente precisa fazer a higiene correta e, inclusive, conhecer cada cantinho que a gente tem ali para justamente na hora que aparecer alguma alteração, como uma manchinha, uma verruga, que muitas vezes não são doloridas, não doem espontaneamente, né? Então, a gente precisa conhecer para poder procurar ajuda caso esteja entre o intervalo entre uma consulta do ginecologista e outra aí nesse ano. As mulheres são realmente mais propensas? Sim, infelizmente sim, porque a região genital feminina, ela é basicamente de mucosa, que é um tipo de pele mais sensível, mais fininha e que facilmente contrai doenças, né? A do homem é revestida por pele, como a nossa pele mesmo, né? Tem pouca área de mucosa, então é mais protegida, né? A nossa pele aqui, ela tem a queratina, que protege da entrada de micro-organismos, de infecções, né? A região do homem, então, é mais protegida um pouquinho do que a da mulher. Então, por isso que as mulheres, muitas vezes, contraem doenças mais facilmente. Os homens, às vezes, são transmissores, eles transmitem as doenças para nós, mas eles muitas vezes não manifestam, né? Muitas vezes eles têm o vírus, por exemplo, do HPV, da AIDS, ainda não se manifestaram. E na mulher a gente consegue perceber antes. Por isso é sempre importante a gente examinar também o homem, ver se ele tem algum sintoma, perguntar. E muitas das doenças sexualmente transmissíveis, a gente precisa tratar ambos, né? Não pode tratar só a mulher, porque senão a gente trata, às vezes são tratamentos doloridos, né? Que envolvem um tempo longo de medicações e de exames de controle. E se nós não tratarmos o parceiro também, o marido dela, ele vai continuar infectando novamente. Existe risco, no caso de uma mulher grávida, que o casal tenha? Existe risco de passar para o bebê? Sim, muitas das doenças podem ser transmitidas para o bebê. A AIDS, por exemplo, a gente tem um medo, ela tem uma transmissão pela placenta e depois pelo leite. Então, mulheres que têm o vírus da AIDS, em geral, a gente vai optar e estão com a doença ativa, ou seja, a gente tem lá alguns marcadores no exame de sangue que a gente vê lá a quantidade de vírus. E aí, dependendo disso, a gente vai indicar
que seja um parto cesárea, para a gente tentar tirar o neném sem estourar a bolsa dele, para tentar ter o mínimo de contato do neném, né, com o sangue da mãe, né? E também mulheres que têm o HIV não podem amamentar, porque o leite materno também contém o vírus, Meu né? Deus. Então, como a gente viu na reportagem, aquela mãe não pôde amamentar, o que é realmente muito triste também. Então, tanto o HIV como a hepatite C, que também é uma doença transmitida via sexual, nós não podemos deixar que a mãe amamente, né? E precisamos reforçar essa orientação, né? Porque a gente tem que cuidar do peito da mãe para que não nos transforme numa mastite, temos que dar medicação para o leite secar. Quando a gente está o tempo todo se envolvendo em incentivar o aleitamento materno, nessas pacientes a gente tem que fazer o contrário. E fazer um trabalho, inclusive, psicológico para elas, de que é muito complicado, né? Muito. Eu sou mãe e imagino a dor disso. De não poder. Doutora, a gente já tem uma pergunta para a senhora, é da Antônia, daqui de São Paulo. Boa tarde, meu nome é Antônia e a minha pergunta para a doutora hoje é: homens também podem ter HPV? Uma ótima pergunta, Antônia. Sim, podem, mais ou menos da mesma maneira que as mulheres. Então, podem ter verrugas no pênis, na região toda genital. Então, a gente precisa investigar mulheres quando tem a doença. A gente vai precisar que o homem também passe por uma consulta com o urologista para poder ser avaliado. E o HPV, ele também é causador de câncer dos genitais masculinos também. Então, do mesmo jeito que ele causa câncer no colo do útero, em toda a genitália feminina, também pode ser no homem. Então, é muito importante a gente ficar atento e sempre que houver lesões, machucadinhos, verrugas, tudo isso na mulher, a gente correr atrás de investigar o homem, porque os tratamentos, cauterizações, cirurgias, exame de colposcopia, todos os exames que são bem desgastantes para a mulher, se não for feito um tratamento no homem, a gente perde tudo isso. Aninha, te cortei. Não. Existem algumas DST que não têm sintoma imediato. Isso, né? Isso. Por exemplo, o próprio HPV, né? Às vezes a gente contraiu a doença e a gente vai descobrir isso anos depois, porque o vírus ele está circulante. A gente sabe que 8 de cada 10 pessoas no mundo têm o vírus circulante no seu ambiente genital. Não necessariamente vão ter a doença manifestada em forma de lesões do colo do útero, em forma de verrugas ou outros tipos de lesões. Mas é importante que a gente se faça os exames de rotina para qualquer lesão que apareça a gente já conseguir tratar. Por isso a necessidade da visita ao médico mesmo, né? Regularmente. Porque, de repente a pessoa tem, não sei se isso acontece, a pessoa chega lá e fala, mas doutora, onde que eu peguei? Como que foi? O que que aconteceu? Mas já existia, já estava no corpo. Quando né, a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente sempre tem essa questão que a gente precisa abordar, né? Porque a gente envolve a relação, o relacionamento da pessoa. Muitas vezes a pessoa vai questionar se foi traída, se não foi. Então a gente acaba tendo que entrar nesse mérito. E infelizmente a gente não tem muito como saber, né? Quando a pessoa adquiriu a doença, se foi na maioria das doenças. Algumas são têm sintomas mais exuberantes, como por exemplo a gonorreia, né? A tricomonas, a sífilis, às vezes quando a gente pega a lesão, o herpes, mas muitas não, muitas a pessoa ficou, a imunidade dela, a resistência do organismo daquela pessoa estava tão boa que ela levou um tempo para aquele bichinho conseguir se manifestar, né? E a gente não consegue dar essa resposta para a mulher. Doutora, vamos focar um pouquinho no HPV. Existem muitas teorias, tipo assim, toalha de banho emprestada de alguém, uma molhada de outra pessoa que você vestiu, roupa de praia, banheiro público, peça íntima. É verdade? Isso transmite mesmo o HPV? Não, o que tem certo na literatura médica é que a gente tem a transmissão tanto pelo ato sexual, quanto de contato pele com pele, onde há a infecção, né? Então, se tiver uma verruguinha na pele, por exemplo, da perna, na região próxima aos genitais também, e houver o contato, pode haver a transmissão, né? O vírus vai tomar contato com a pele da outra pessoa e se achar uma entrada, ou seja, se a resistência do organismo daquela pessoa estiver mais baixa, vai conseguir se manifestar também. Para essas outras situações, a gente ainda tem um pouco de dúvida na literatura, ainda estão sendo feitos estudos sempre
isso é um motivo de preocupação do ponto de vista médico, né, de saber para poder orientar melhor as pacientes, mas a gente ainda não tem certeza. A princípio, não. O que a gente tem comprovado é a relação sexual e o contato pele com pele mesmo. Sintoma, existe algum? Para o HPV? HPV? Isso, o HPV ele pode se manifestar com verrugas, umas vezes muito pequenininha, como aquela moça falou na reportagem que ela nem percebeu, achou que era um pelo encravado. Às vezes são tão pequenas que a paciente chega ao consultório, a gente, tá sentindo alguma coisa? Não, a gente examina e acha uma verruguinha muito pequenininha. E às vezes são lesões que não aparecem a olho nu, que a gente precisa fazer a colposcopia mesmo para avaliar, ou no Papa Nicolau, que a gente consegue também, no microscópio, depois avaliar aquele material colhido e aí detectar o vírus e detectar alguma lesão. Né? E muitas vezes a pessoa não vai sentir dor, não vai sentir cólica, não vai ter corrimento, nada disso. O HPV ele só vai ter sintomas mais claros ou quando há muitas verrugas, ou então em casos já avançados, quando a pessoa já tem um câncer, que aí ela vai ter sangramento genital, dores, uma série de outros sintomas mais graves. Mas o HPV pode se tornar o câncer de colo de útero? Isso. O principal causador do câncer de colo de útero, diferente de outros cânceres que são mais genéticos e tal, o câncer de colo de útero é considerado uma doença sexualmente transmissível, porque a principal causa do câncer de colo de útero é a infecção pelo vírus do HPV. Mas é claro, nem todo mundo que tem infecções pelo HPV vai ter câncer de colo de útero, né? Até porque, graças à prevenção, a gente consegue evitar que quem tem tendência a fazer isso evolua até o câncer. A gente consegue tratar antes. E tratamento tem cura? Tem cura. Para todos os estágios, até para o câncer se descoberto precocemente, bem cedo, a gente consegue fazer cirurgia, às vezes quimioterapia, radioterapia, dependendo do caso e do estágio da doença, e conseguir tratar e curar essa pessoa, né? Antes a gente acreditava que a infecção era para sempre, que a pessoa adquiria o vírus e mesmo que a infecção se controlasse, a gente continuava com o vírus alojado no nosso organismo. Hoje não, a gente dá um prazo aí de 2 anos. Se a gente fizer os exames e aquela infecção cessar, não acharmos mais o vírus no corpo da paciente pelos exames, a gente considera aquela infecção curada. Ela pode se contaminar novamente por outro ato sexual com uma pessoa contaminada, enfim, mas aquela infecção se curou. E aí, nesse momento, a gente pode até vacinar essa mulher para tentar evitar outras infecções no futuro. Não que então a pessoa fala, eu tinha e voltou. Não. Ela foi curada. Exatamente. De repente não teve os teve cuidados, contato né? de novo e aí se infectou de novo. E o HPV, doutora, ele pode, a pessoa corre o risco de ter infertilidade, tanto o homem quanto a mulher? Pode acontecer? Em casos mais avançados, assim, quando a gente já tem o que a gente chama de lesão de alto grau, ou até o câncer propriamente dito, quando a gente já encontra essa paciente no estágio mais avançado, a gente tem que fazer uma cirurgia de retirada do colo do útero e se já é detectado câncer, muitas vezes a gente tem que tirar o útero. Nesses casos, a paciente vai perder a fertilidade dela porque a cirurgia vai tirar o órgão que a permite ter uma gestação. E para o homem? Para o homem, não. Para o homem, em geral, assim, somente em casos muito extremos de um câncer que acometa todo o órgão genital e tem que fazer uma cirurgia que a gente chama higiênica, de retirar todo o órgão, não, né? A gente consegue fazer pequenos procedimentos e manter. Sempre mais fácil. E, infelizmente ou felizmente, como nós somos mulheres, a gente acha que infelizmente, né? Doutor, o DST pode aparecer em outras partes do corpo? Até pode, assim, o principal órgão acometido são os órgãos genitais mesmo, né, com feridas, com úlceras, com verrugas, corrimentos, sangramentos anormais, mas em casos avançados, por exemplo, como a sífilis, podem haver sintomas do sistema nervoso, até mudança de comportamento, já em doenças que não foram tratadas quando da primeira infecção e a doença se prorrogou. E, por exemplo, a AIDS também. A AIDS, em sintoma, pode gerar, ela tem como efeito uma queda da imunidade geral, da resistência do nosso organismo em geral. Então, podem acontecer infecções e doenças no corpo todo, da pele ao cérebro, pulmão, coração. Qualquer órgão pode ser acometido, porque os bichinhos do mundo podem chegar e danificar, infeccionar esses outros órgãos. Eu tenho aqui 2 mitos, eu quero saber se é mito ou verdade. Beijo na boca.
pode transmitir algum tipo dessas doenças? Sim, assim como os órgãos genitais, a boca também é formada mais de mucosa, né? É uma região mais sensível. Então, quando a gente faz um contato de mucosa com mucosa, se tiver alguma doença ali, por exemplo, o herpes, né? Aquelas lesõezinhas que aparecem na boca, isso pode se transmitir, sim, né? E pode passar para a área sexual também. Então, sim. E se houver lesões, assim, cortes, a gente sabe que a AIDS e algumas outras doenças, a hepatite, são transmitidas por sangue. Então, se tiver um azar de ter uma boca machucada, encostar com uma outra boca machucada e tiver contato de sangue, eventualmente, numa taxa baixa, mas isso pode também transmitir. E kit de unha? Porque também existe isso, sim, né? De salão de beleza que não é esterilizado. Qualquer coisa que haja contato de sangue pode acontecer. Então, a hepatite, principalmente, é a nossa principal preocupação, a hepatite C e a hepatite B. A hepatite B, a gente tem vacina, né? A vacina é indicada principalmente para pessoas que são grupo de risco, então profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, manicures, que são profissionais que têm contato com esses instrumentos, devem tomar esses cuidados, essa vacina da hepatite B. A hepatite C não tem vacina e ela é transmitida ou por sangue contaminado ou por via sexual. Então, também, a gente tem que tomar bastante cuidado, procurar saber se são instrumentos bem esterilizados nos locais que a gente faz a unha, né? De preferência, ter o próprio material e cuidar disso, que aí, tendo o seu próprio, esse risco com certeza vai diminuir. E também existe meu segundo mito, mito ou verdade, a senhora que ajude. Existe uma coisa que as mulheres, pelo menos, temem mais isso, né? Quando tem uma sentada, a outra fala, não senta em seguida, aquele quentinho, espera esfriar. Não, isso não. Inclusive, se a pessoa, banheiro, né? Que é uma coisa que, assim, com roupa, de jeito nenhum não haveria esse risco. E mesmo sem roupa, né? No banheiro, aquilo que a gente estava conversando no começo. Ainda não há nenhuma comprovação de transmissão de doença sexualmente transmissível, porque esses vírus que transmitem as doenças, eles conseguem eles precisam da nossa célula, do nosso organismo, de um organismo vivo para viverem. Né? Então, quando eles estão fora do corpo, eles morrem rapidamente, eles ficam muito sensíveis e morrem. Então, um sangue com HIV solto aqui, em alguns minutos ele já não vai ter mais. Esse vírus ele não consegue sobreviver e esperar alguém encostar de novo, né? Tem que ser um sangue vivo mesmo. Então, tem que ser um contato muito rápido. Doutora, a gente tem mais uma pergunta, é a Kátia, daqui de São Paulo. Boa tarde, doutora. Meu nome é Kátia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Se já está disponível nos postos a vacina contra HPV. Oi, Kátia. Sim, a vacina do HPV já está disponível, mas aqui no Brasil a recomendação é para meninas de 9 até 13 anos. Por que isso? Porque essa idade que foi escolhida pelo Ministério da Saúde. Porque a gente quer pegar, principalmente as meninas que ainda não iniciaram a sua vida sexual, né? Para ter certeza que essas meninas ainda não tiveram contato e não estão doentes. Né? Não que as outras pessoas não possam, mas quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que pensar no coletivo, né? Em abranger o maior número de pessoas possível. Então, inicialmente, a vacina está sendo indicada para essas meninas no sistema público. No sistema privado, a gente consegue vacinar qualquer mulher e a indicação é que se vacine qualquer mulher, inclusive homens, meninos, também. É porque não adianta a mulher se tratar se o marido não se sujeitar ao tratamento. Exatamente. Todas as doenças sexualmente transmissíveis, ou quase todas, precisam da colaboração e do tratamento do marido também. Doutora, eu li uma coisa, eu fiquei meio assim, eu nunca tinha escutado falar, que ser portador do vírus HIV é diferente de ter AIDS. Isso, é isso mesmo. Na verdade, quem tem o vírus pode não estar doente, né? A AIDS é a doença. Então, quando a gente fala a pessoa está com AIDS, ela está doente já, ela já tem uma quantidade de vírus que está prejudicando a saúde dela. Então, de repente, ela já teve uma pneumonia, ela já tem uma queda de imunidade, ela já está precisando tomar as medicações do coquetel, enfim. Quando a gente fala que ela é portadora, ela, de repente, acabou de descobrir ou está controlada a doença e os vírus, a quantidade de vírus no corpo dela está sob controle, né? Não tem o suficiente para causar dano ainda ao corpo dela. Mas né? também não chega a ser já uma coisa reversível pela medicina, não? Não, ainda a AIDS e o HIV são consideradas infecções
sem cura. A gente tem um controle, hoje o controle é bem bacana, assim, a gente consegue que essas pessoas tenham uma vida praticamente normal, tomando o coquetel, tomando as medicações, né, sem que tenham essas infecções que a gente chama de oportunistas, né, por conta da queda da resistência que a AIDS causa, mas não tem cura. A gente hoje tem tratado como outras doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, que a pessoa tem que tomar uma medicação todo dia, mas ela vive, se ela controlar direitinho isso, ela vai ter uma vida longa. E o bebezinho que já nasce com vírus HIV, isso se reverte ou de jeito nenhum mesmo? É como o adulto? Não, é como o adulto. Na verdade, a gente espera um tempo, porque às vezes ele ainda tem sangue da mãe ali. Então, na verdade, a gente tem um prazo que os infectologistas fazem esse acompanhamento, logo que da contagem viral. Da contagem viral e do próprio vírus mesmo. Então, não é faz logo que nasce. Então, tem lá um prazo de 6 meses, depois com 1 ano, até ter certeza, não, está positivo mesmo, está negativo mesmo. E aí, a partir daí, sim, esse diagnóstico depois é final, né? Então, pode acontecer de nascer supostamente positivo e depois ir negativando. É que eles têm lá um protocolo. Na verdade, a gente não dá esse diagnóstico imediatamente, né, para a mãe. Existe lá, antes do neném nascer, a gente já avisa a mãe que ela vai passar o neném vai passar por uma série de exames e ao final desse protocolo é que a gente vai ter o diagnóstico final, né? São exames parciais até a finalização desse diagnóstico. Mas esse tratamento com coquetel dá uma qualidade de vida à pessoa mesmo? As medicações, elas têm efeitos colaterais, né? Principalmente nos primeiros meses de tratamento. Muitas dessas pessoas vão ter bastante sintoma gastrointestinal, diarreia, vômitos, mas tudo isso tem sido muito estudado e as medicações também têm evoluído nesse sentido e no geral, é bem tolerado, né? E a pessoa vai ter uma qualidade de vida, sim. Aninha, chegou a pergunta? Chegou uma pergunta aqui da Júlia. Ela pergunta assim, ó, como saber se a pessoa com quem me relaciono tem alguma doença transmissível? Tem algum sinal que ela possa detectar? Isso, então, é uma pergunta interessante. Na verdade, assim, até antes existia, né, aqueles exames pré-nupciais que hoje a gente tem feito de novo. Algumas doenças a gente consegue detectar nos exames, em exames de sangue, exames de rotina, né? Então, a hepatite B, hepatite C, a própria AIDS, a clamídia, gonorreia, sífilis, herpes, a gente consegue ter um panorama se a pessoa tem a doença ou não. Então, assim, muitas pessoas têm procurado para fazer esse check-up de DST. Né? Então, algumas das doenças, sim. E outra coisa que é possível fazer é olhar mesmo, né? Assim, e ver se não tem... Conhecer o corpo do parceiro. Conhecer também. O seu corpo e o corpo do parceiro, né? Olhar e se achar que tem alguma coisa diferente que não tinha, né? Uma secreção diferente, uma manchinha diferente que não tinha. Se o parceiro reclamar de coceira, uma coisa diferente, orientá-lo a procurar o urologista e ela procurar também o gineco. E doutora, nós temos uma pergunta aqui que ela está dizendo que ela tem muita ardência a urinar. Isso é possível? Pode estar relacionado ao DST? A ardência para urinar pode ser um corrimento e pode ser uma DST. Pode ser um corrimento, por exemplo, como a candidíase, que é causado por um fungo e não é considerado uma doença sexualmente transmissível, mas pode ser também um sintoma de infecção urinária, né? Então, quando a pessoa tem uma ardência, precisa passar numa consulta e examinar para ver se não tem nenhum corrimento, nenhuma lesão, nenhum machucadinho nessa região. E fazer um exame de urina também. Não é só a ardência, né? Tem que estar relacionado... A ardência pode ser sintoma de várias coisas, inclusive de doenças sexualmente transmissíveis. Então vale a pena consultar, né? Doutora, eu costumo perguntar, porque a gente está nos momentos finais da nossa entrevista, se a senhora tem alguma questão a abordar, que a gente não comentou aqui, alguma queixa que frequentemente a senhora recebe no consultório? Eu acho que assim, mais do que nunca, a gente precisa orientar a usar preservativo nas relações, né? E principalmente antes a gente orientava por conta de gravidez, né? E hoje a gente tem um aumento da frequência de doenças sexualmente transmissíveis na melhor idade, né? Porque as pessoas têm tido mais qualidade de vida, têm vivido mais tempo e vivido melhor. Então, têm tido mais relações amorosas também, né? E precisam se proteger, porque infelizmente as doenças estão aí, estão voltando doenças que a gente considerava até do século passado, né? Como sífilis, gonorreia, e a gente precisa ficar atento e cuidar dessas mulheres aí, para que elas possam ter relacionamentos amorosos na melhor idade, mas com saúde.
Doutora, muito obrigada. Foi um prazer conhecê-la e tê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos agora ao testemunho de Vanessa, que depois de deixar a fé de lado, passou a ter problemas sérios na vida sentimental. E a seguir, voltamos conversando com a Tatiane. Eu frequentava a Igreja Universal. Eu tinha paz, alegria, andava feliz, assim, onde eu ia eu era feliz. Deixei minha fé de lado e fui me afastando da presença de Deus. Eu me afastei devido a problemas na minha vida sentimental. Eu fui esfriando, eu separei do meu marido, eu me separei. Em decorrência dessa separação, eu fui me esfriando na fé. Eu fui morar sozinha, não tinha contato com mais ninguém. De repente, eu decidi me envolver com as amizades antigas. Comecei a ligar para amigas que há muito tempo eu não via. Nessa ligação, eu combinei com elas de ir para a balada. E esse foi o meu primeiro dia que eu comecei o fundo do poço mesmo. Foi onde eu me envolvi com pessoas erradas, com vícios. Não usei droga, mas me envolvi com bebedices, com más amizades, com noitadas sem fim. E ali eu me vi muito triste. Triste que dentro de mim havia um grito, só que ninguém me ouvia. Eu passava noites, eu saía 10 da noite, eu só voltava no outro dia, 6 da tarde. Já voltava pensando em sair, já me arrumava e saía de novo para bagunça. Me envolvi com 5 rapazes. Um ligava, quando eu estava no telefone com um, já estava recebendo outra ligação. E eu ali mentindo, falando para um, eu vou encontrar você hoje. E já pensando como que eu iria fazer para encontrar ele, sendo que já tinha outro me esperando em tal lugar. E eu chegava a me ficar perdida, tipo, no mesmo lugar encontrar os dois. E me via no meio de muita gente e sempre triste, vazia. Só que fui para casa na mesma noite, dormi. Quando eu acordei com 2 colegas em casa. Eu sentei na minha cama e olhei e vi aquelas amigas ali sentadas com aquela cara, todo mundo cansado da noite, triste, ali um vazio. Foi que eu consegui sentar e pensar. Eu sentei e vi o que eu estava fazendo da minha vida. Olha onde eu fui parar. Perdi marido, perdi até meu filho, eu deixei com meu marido, deixei de lado. E fui vivendo uma vida que eu sabia que eu não estava bem, eu não estava feliz. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda. Então eu fiquei sem saber o que fazer, como começar, por onde começar. Recebi um convite do meu irmão para voltar para a Igreja Universal. Eu resolvi voltar. Naquela quarta-feira foi a noite da minha salvação. Todos os ensinamentos que vinham do altar, eu coloquei em prática. E a minha vida começou a mudar, primeiramente dentro de mim. Dentro de mim eu comecei, depois de muita luta, lógico, um processo, eu comecei a ver a paz, a ter paz dentro de mim. Uma alegria assim que eu não sentia. Tanto que eu cheguei, eu estava triste. Só que começou a vir a paz quando eu entreguei a minha vida para Deus. Comecei a ter paz, alegria. O meu casamento foi restaurado. Meu marido, que não era da igreja, hoje ele vai comigo. Minha família está restaurada. Quero passar até essa paz que eu tenho dentro de mim para quem está me ouvindo agora. A reunião de quarta-feira foi onde eu renovei a minha fé. E foi através dessa porta que eu consegui a minha salvação. Eu jamais deveria ter saído da presença de Deus. Só havia uma pergunta dentro de mim. Por que eu saí daqui?
E a partir de agora você pode mandar o seu e-mail para vocêmulher@r7.com ou ligar para o telefone 5644-5210. Eu e a Ana estamos aqui para te ouvir e te orientar, tá bom? Eu estou aqui com a Tatiane, boa tarde. Boa tarde. Ontem nós paramos quando você comentava que encontrou seu atual marido. Isso, nós depois de desde os meus 15 anos, meus pais se separaram. E aí eu encontrei o meu atual marido hoje, achando que eu tinha encontrado uma família, que ia dar tudo certo a partir daí. Mas não, porque ele era usuário de droga, ele mexia trabalhava nas noites, né? Me deixava em casa para sair com os amigos. Só lembrando um pouquinho, Tatiane, porque de repente alguém que está nos assistindo hoje pode não ter assistido ontem. Então você é filha de pais separados. Por conta disso, você sempre foi uma jovem muito carente. Isso. E que buscava suprir isso nas relações. E teve bastante namorado, sempre, né, buscando uma família. É isso, exatamente. Meus pais se separaram, mas eles não me deixaram. Sempre me acolheram. Eu não fui uma filha de pai separado que os pais largaram. Ausente, não. Muito pelo contrário. Sempre foram presentes, sempre me deram todo o suporte, todo o carinho, todo o amor que eu precisava. Mas aquilo não supria, aquilo não era necessário. Eu achava, né, que aquilo não me satisfazia. Então eu ia procurar em rapazes, nas noites, nas ruas, o que ia ser bom para mim. Namorei com muitos rapazes, tive muitas decepções, até que encontrei o meu atual marido hoje. Que na época vivia nas noites, ele era da mesma forma que eu era. Se ele bebia um dia, eu queria beber 2. Então, assim, eu cobrava dele o que eu queria para que suprisse o buraco que havia dentro de mim, a infelicidade dentro de mim. Eu não era uma pessoa nem um pouco alegre. Então, eu buscava nele isso, só que eu não encontrava, porque ele não tinha também para me dar. Né? A vida que ele vivia era a mesma que eu, então eu queria cobrar dele, mas eu não olhava para dentro de mim e analisava o que eu estava fazendo de errado. Isso não acontecia, eu só cobrava, eu só acusava ele. Vamos falar de uma forma bem prática mesmo, para quem possa estar nos assistindo, entenda melhor. Você falou que brigava muito, cobrava muito, mas em que sentido? Quais eram as razões? Não precisava de nenhum motivo. Por eu ter tido uma vida de muita traição e de muita mentira, eu sempre fui uma pessoa que eu mentia para tudo. Eu sempre arrumava um argumento para mentir, mesmo sem necessidade. Então eu achava que ele também era assim. Eu julgava ele da forma que eu era. Então, se ele demorava 30 minutos para me ligar, já estava com outra. Aí eu brigava. Muitas das vezes não tinha motivo para brigar, mas dentro do meu interior, algo me falava, briga. Era um sentimento, é como se eu sentisse falta de um sentimento de briga. É quase inexplicável, mas dentro de mim existia algo que me falava, briga com ele. Né? Olha o que ele fez, discute com ele está com outro, ele saiu, ele te deixou, ele não te merece. Então dentro de mim existiam muitos conflitos que ele não conseguia me ajudar. Primeiro porque eu não falava, né? E depois porque ele não tinha também para me dar, porque ele tinha a mesma vida que eu tinha. Então o meu interior sempre foi muito destruído, muito vazio. Então quer dizer que você, por exemplo, você tinha essa dificuldade no seu relacionamento por conta desse trauma que você viveu na infância, da separação dos seus pais mesmo. Você era uma pessoa extremamente carente. Exatamente. Você nunca chegou para ele e falou para ele, olha, eu preciso mais de você, eu queria, olha, isso está passando pela minha cabeça, me ajuda a entender que não é nada disso. Nunca teve essa conversa? Não. Só existia cobrança? Só cobrança, porque eu me achava autossuficiente. Eu me achava a mulher independente, porque todo mundo sempre me elogiava por isso. Então você não queria se humilhar? Não. Eu me achava autossuficiente, a mulher independente, que trabalha, paga suas contas, não precisa de nada nem de ninguém. Mas só eu e o meu travesseiro sabia, né? O quanto eu chorava e o quanto eu queria ser diferente, o quanto eu queria ter aquela alegria, ser uma pessoa disposta, alegre, feliz. E eu não encontrava isso em nenhum lugar. Não essa tinha. Sua dificuldade é a dificuldade de muitas mulheres que são independentes, né? Humildade. E a gente vê isso, né? Exatamente como a Tatiane falou. As pessoas ao redor olham e falam assim, nossa, ela é totalmente para frente.
Ela trabalha, ela cuida da casa, ela tem uma família, olha como ela sabe administrar tudo bem. Isso é o exterior, né? Que é o que todo mundo vê. Mas aí quando a gente senta para conversar com essa profissional bem resolvida, a gente vê que, infelizmente, o interior dela... Tem uma mulher bem insegura por trás, né? Infelizmente. Totalmente insegura. Eu nunca fui segura nem de mim, nem de nada. Nunca. Então, eu sempre fiz tudo muito bem no meu trabalho, sempre desenvolvi tudo que eu tinha, tudo que era possível. Mas só eu sabia o que tinha dentro de mim. E eu não expressava isso nem para amigos, nem para amigas, melhores amigas, nem para mãe. Eu não conseguia me expressar por conta da vergonha, por conta do orgulho, de não querer mostrar quem eu era de verdade. Tinha muito isso. Eu vou superar, eu sou assim e ponto final. É assim que tem que ser a vida. E eu fui levando. Até alguns momentos que eu junto com o meu namorado, na época que era namorado, mas era um companheiro, porque a gente não assumia um relacionamento. Nós namorávamos, morávamos juntos, mas nunca assumimos diante do público que éramos casados. Não queríamos assumir esse elo. Então, passou alguns tempos, entre muitas brigas, como eu disse ontem, eu cheguei a jogar um copo de bebida numa moça que estava conversando com ele. Eu tinha crises de ciúmes horríveis. Eu lembro que uma vez na minha casa estávamos fazendo uma festa na minha casa, no meu apartamento, uma festa. E eu estava envolvida nessa festa, estava bebendo junto. E eu me irritei porque a minha mesa estava cheia de bebida. De repente, eu dei uma crise de loucura e eu derrubei tudo, mandei todo mundo embora da minha casa naquele instante. Mas por quê? Porque eu queria que a atenção estivesse voltada para mim. Eu queria ser sempre o centro das atenções, porque eu queria que as pessoas me vissem, que as pessoas me dessem carinho, que as pessoas falassem comigo. E quando isso não acontecia, eu dava um jeitinho disso acontecer. Inconscientemente, eu não fazia isso de propósito. Hoje eu sei o que era, né? Mas eu não fazia de propósito. Até que chegou um tempo dessa minha insatisfação com o meu companheiro, que nada resolvia, porque eu cobrava muito. Eu olhei uma outra pessoa, como todos os outros relacionamentos, e vi numa outra pessoa algo que ele não tinha. Uma outra pessoa trabalhava, não bebia, não fumava, tinha o seu carro, tinha o seu dinheiro, tinha a sua família. Era um príncipe encantado para mim. Então eu olhei e falei, minha oportunidade. E o que eu fiz? Mais uma vez. Eu traí ele para ficar com uma outra pessoa. E aconteceu a traição, fiquei com essa outra pessoa. Nas primeiras semanas não durou muito tempo. Nas primeiras semanas era um príncipe encantado. Nós viajávamos, eu estava vivendo a vida dele. Eu larguei toda a minha vida, nem dei satisfação para os meus pais, que ficavam me ligando, perguntando onde eu estava, porque eles sempre se preocuparam. E fui viver a vida dele e deixei esse meu companheiro. Eu traí não somente a ele, mas toda a família e todo aquele elo que eu tinha, né? Toda aquela ajuda, todos. Então isso foi um baque para todos, porque ao mundo é natural que o homem traia, mas não que a mulher faça isso. E isso aconteceu. E foi quando nós estávamos viajando, voltamos. Quando voltamos, eu me deparei com o meu ex numa crise de loucura também. Ele estava totalmente possesso, querendo me matar, e foi até a casa desse rapaz para matar ele, falou com a mãe, e andava com um carro, com arma, desesperado atrás da gente para matar. E o que aconteceu? Agora o que eu vou fazer? Não, eu tenho ele, mas eu não tinha. Ele me deixou, foi embora e me deixou só. Então o que aconteceu? No momento que eu mais precisava daquele príncipe que eu achei que tivesse encontrado, ele me deixou. Então eu fiquei sem nada e sem ninguém, com um ex querendo me matar. Eu mesma comecei a ter conflitos dentro de mim, querendo me matar, porque eu tinha medo de que ele me encontrasse e tirasse a minha vida, e eu comecei a ter medo de mim mesma, porque o meu desejo era muito, muito grande de querer tirar a minha vida. Porque aí, naquele momento que eu fiquei só, eu caí em si. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com uma pessoa que me amava? Porque ainda que ele tivesse os defeitos, ele me tratava bem, ele me amava, ele me tratava como uma princesa. Ele fazia o melhor dele, coisa que nenhum outro homem fez. E quando eu caí em si, eu comecei a me culpar, comecei a ter pensamentos de que não tem mais jeito para mim.
Porque eu já fui eu me desvalorizei tanto diante de tudo, de todos, que não vai ter mais jeito, né? Ninguém vai mais me querer. Eu fiz um papel de uma prostituta, né? Eu dava o meu corpo para todos, quem vai me querer? Eu traí, ninguém vai mais querer assumir. Então, eu vivi esses conflitos dentro de mim. Então, eu falei, pronto, então não preciso mais da minha vida. Só que eu tinha medo de tirar minha vida, porque algum tempo atrás eu já havia vindo à igreja. Eu já tinha conhecido o trabalho da igreja, já tinha ouvido falar do Espírito Santo, do novo nascimento. Só que eu ouvia, mas eu não queria sacrificar as minhas vontades. Então, minha vida continuou do mesmo jeito, nada mudou. Eu queria que ele mudasse, tanto que nós vimos juntos. Eu queria que ele mudasse, mas eu não queria. Eu não achava que eu tinha que mudar. Eu não admitia que o problema era eu, que o problema estava dentro de mim, eu não admitia. E depois de algumas semanas com essa depressão profunda, onde eu ficava me escondendo dentro da casa da minha mãe, dentro da casa dos meus amigos, eu falei, quer saber? Eu vou agora fazer tudo o que eu tenho para fazer, porque mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer para que minha vida seja acabada. Então, eu vou fazer tudo. A menina que bebia de sexta, sábado, domingo, começou a beber de segunda a segunda. Eu saía do trabalho, eu chamava colegas do trabalho para ir num bar da esquina, numa padaria, para beber. Só para mim não ter tempo de pensar em nada, de me acusar. Eu bebia, chegava em casa, dormia, no dia seguinte ia trabalhar. Então eu comecei a viver essa vida constante. Todos os lugares onde me chamavam para ir, para sair, não importasse o dia que fosse, durante a semana ou não, com quem fosse. Se eu conhecia ou não, eu ia, porque eu não queria ficar só. Porque aquele desejo era tão grande de suicídio, tão grande de inferioridade, era tão grande de não ter mais jeito para mim, que eu comecei a fazer tudo enlouquecidamente. Eu fiz coisas que eu nem imaginei que eu pudesse fazer. Eu marcava com 2 rapazes no mesmo dia, porque se um faltasse eu tinha o outro. E também com uma amiga, para que eu não pudesse ficar só de maneira nenhuma. Então isso foi um conflito, uma tristeza enorme. Quando aconteceram todos esses fatos, chegou um tempo que eu já tinha feito de tudo. Eu só não me entreguei às drogas, eu já tinha usado, mas dessa vez eu não me entreguei. Por quê? Eu sabia que 2 coisas podiam acontecer se eu fosse usar droga. Ou eu ia me envolver de cabeça, igual eu tinha me envolvido com a prostituição e com a bebida, e eu poderia ter uma overdose, eu ia morrer, eu morria de medo de morrer. Ou então eu ia decepcionar meus pais com polícia, porque mais cedo ou mais tarde, eu não ia me satisfazer com uma droga, com duas, eu ia querer mais. E mais cedo ou mais tarde a polícia me pegar e eu ia decepcionar os meus pais. E isso para mim eu jamais queria. Eu sempre tive pavor de decepcioná-los com uma gravidez, fora de um relacionamento, fora de um casamento ou com drogas. Então eu pensei nisso e isso foi um pensamento que me impediu a tocar na droga. Então eu tocava nos homens, eu tocava na bebida, eu tocava no mundo. E até o momento que chegou, eu falei, agora, o que eu vou fazer? Não existe mais, eu já fui para todos os caminhos. Aí eu fiquei sabendo que o meu ex, que eu havia traído, tinha vindo para a igreja. Então, peraí, porque essa parte vai ficar muito boa. Mas antes disso, nós vamos atender uma amiga, Ana, daqui de São Paulo, que quer ajuda. Oi, Ana. Oi, Fátima. Eu sou uma amiga que estou passando por vários problemas. Meu marido, eu descobri que ele está me traindo pelo Face. Falei com ele, muitas coisas que me machucaram bastante. Ele falou que se arrependeu na hora, mas não sei se ele pedi para ele excluir as pessoas do Face, ele não quis, porque o Face dele está me perturbando muito. Ele mandou mensagens horríveis para as outras pessoas do Face, as outras mulheres, se oferecendo para todas elas. E a gente vai fazer 4 anos que estamos juntos. Era um casamento feliz, tinha união, tinha prosperidade, tinha um monte de coisas maravilhosas que Deus fez por nós dois. Mas, infelizmente, as amizades colocaram meu marido no mau caminho. Eu não sei como lidar com essa situação. Eu imagino meu marido no Face, falando com outras. Ele fala para mim que não, mas o meu eu interior fala que ele fala ainda com outras. E mentir é muito dolorido para uma pessoa que sempre fala a verdade. Eu queria saber com vocês, me ajudem. Eu queria saber como que eu faço para levantar a minha autoestima nessa história toda, porque eu estou com a autoestima muito baixa. Amiga, olha só. Eu sei que a pior coisa num relacionamento é a desconfiança. Mas, ainda que ele apague
todas essas amizades do Face, ainda que você vá lá e confira mesmo, não tem mais ninguém. Mas quando você o vê conversando com uma outra mulher, vai vir essa desconfiança, não tem jeito. Então, a gente percebe o quê? É um mal espiritual, né? Porque você mesmo fala que você fica atormentada com esses pensamentos. Então, é uma insegurança sua também. E esse valor que você tanto perdeu, eu te garanto, é só a fé que vai trazer tudo isso aí de volta. A fé pode mudar os pensamentos dele, a fé vai te mudar com atitudes diferentes, porque você deve estar acompanhando o testemunho da Tatiane e você viu que, enquanto a pessoa está com as mesmas atitudes, o resultado não acontece. E reclamar, você ficar desconfiando, você ficar pegando no pé dele, não vai mudar. Então, eu te aconselho, amanhã, quinta-feira, nós temos um tratamento para o coração. A reunião chama-se Terapia do Amor. Aqui na João Dias, ela acontece às 20 horas. O Bispo Renato e a Dona Cristiane vão estar realizando essa reunião. Mas em qualquer igreja universal que você vá, existe essa reunião. Não sei se de repente é o mesmo horário, mas você pode se informar aí no seu bairro. Mas amanhã é uma terapia mesmo. Você vai aprender a cuidar do seu coração, você vai receber orientação quanto às suas atitudes e com certeza, você mudando, ele vai notar essa mudança. E com certeza, ele também vai querer ter o que você está tendo. E aí esse valor que você hoje não está tendo, você vai encontrar. Isso só é possível através da fé. E fé eu sei que você tem. Então eu te aconselho, te sugiro a praticar ela agora, de uma forma inteligente. Então você querendo, fica o nosso convite, tá? E Ana, na cabeça dela existem mulheres no Face que estão tentando destruir o casamento dela, né? Por conta de essa prostituição que a gente vê aí, essa coisa toda virtual. Mas, muito além dessas mulheres, ela tem que entender que existe um espírito querendo destruir esse casamento. Não é só uma mulher, 2, 3, que sejam 10, mas não são mulheres. Existem um espírito que está tentando destruir esse casamento e que está atuando dos dois lados. Não está atuando só nele quando ele senta na frente de um computador e acessa o Facebook. Existe esse mesmo espírito atuando dentro dela, causando essa insegurança, essa autoestima lá embaixo, como ela mesma coloca, né? Então, ela tem que buscar, sim, amiga, você precisa buscar primeiro por você, né? Como a Ana colocou, você tem que ir lá buscar a presença de Deus para você entender o seu valor. Você tem seu valor. E quando você se sentir, sabe, poxa, pera lá, eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, Deus me dá esse valor e você toma posse dessa vida, isso vai despertar no teu esposo, os olhos dele vão se abrir. Talvez você pergunte assim, mas como? A gente já está casada há tanto tempo, não acontece nada de novo. Isso é obra do Espírito Santo. Isso a gente nem sabe também explicar, mas acontece. Aconteceu na vida dela de forma contrária, porque o marido, né, pelo que eu entendi, o marido foi buscando. Exatamente. E você conseguiu abrir os seus olhos e enxergar o valor dele. Foi. Sem que ele fizesse nada. Nada. E é o que você, minha amiga, tem que fazer também. Começa a buscar Deus por você e deixa na mão de Deus. O Espírito Santo vai fazer isso acontecer como aconteceu na vida da Tatiane. Fica atenta agora e veja o que aconteceu. Conta pra gente, Tatiane. Então, aí eu descobri que ele estava vindo à igreja e que ele estava buscando e que ele era uma outra pessoa. Ele se transformou naquele homem que eu queria que ele fosse quando eu vinha na igreja um tempão atrás e eu não praticava nada do que era me dito, do que era me orientado. E aí eu falei, meu Deus, se aconteceu com ele, também pode acontecer comigo. Mas aí vem os conflitos, mas ele não vai te querer, mais isso, mais aquilo. E aí eu resolvi passar por cima daquele orgulho, passar por cima de tudo e resolvi ligar para minha ex-sogra. Eu falei, olha, eu tô precisando de ajuda. Aí eu resolvi descer, resolvi me humilhar e falar, eu preciso de ajuda. Eu liguei para a mãe da pessoa que eu traí, para a família de quem eu tinha traído. E ela falou, então tá bom, eu vou te ajudar, encontra comigo na quarta-feira.
Aquilo já foi um alívio, foi num domingo que isso aconteceu, aquilo já foi um alívio. E foi num domingo onde meus amigos estavam me chamando para ir para uma festa onde tem muitas coisas de prostituição. E eu não consegui ir, eu queria ir, mas dentro de mim falava, não vai. Então foi muito difícil eu tomar essa atitude, tomei. E aí eu comecei a vir nas reuniões. Só que na minha cabeça era assim, eu quero mudar, mas eu quero ele. Então eu comecei a vir por ele. Demorou um tempo para eu entender que primeiro eu tinha que buscar por mim. Que primeiro eu precisava ser uma nova criatura, uma nova pessoa. E essa também é a razão de muitas mulheres que frequentam a igreja e que não vê a mudança do marido. Porque elas não entendem isso, que primeiro é nelas, né, Ana? Não tem jeito. Primeiro não tem jeito, primeiro começa na gente mesmo, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu já estou um tempo na igreja e nada está acontecendo, meu filho não está mudando, meu marido não está mudando. É porque realmente quem está na igreja é ela. Né? E se ela não mudou, como familiar que nem está na igreja, ela vai é a mudar. referência da casa dela, não tem jeito, né? Exatamente. Então, para ver, quando a Tatiane mudou, aí quando você reconheceu isso, né, e falou, agora, se eu não mudar, nada vai acontecer. Exatamente. Aí começou, né? Porque eu vim, então eu fiquei dentro da igreja frustrada. Eu lembro que acabava a terapia do amor, e eu vi ele indo embora e eu chorava mais do que quando tinha chego. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu entendi, peraí, eu tenho que me libertar dele, porque ele não pode ser o primeiro na minha vida. Ele não pode ser o principal. A minha vida não pode girar em função dele, porque não é ele que vai me fazer feliz. Eu tenho que estar feliz primeiro, só. Foi quando eu comecei a buscar. Aí eu larguei de mão ele, o sentimento que eu tinha por ele, que foi uma luta isso, e falava para Deus, meu Deus, eu quero amar o Senhor mais do que eu amo o Daniel. Eu quero amar o Senhor. Eu não amo o Senhor mais do que eu amo ele, mas eu quero. E aquilo era como se fosse uma faca entrando no meu coração, tirando aquele sentimento, porque eu não queria perder o sentimento. E até que eu me libertei dele, me libertei da prostituição, dos vícios, me tornei uma nova pessoa, tanto primeiro por dentro. E aí eu me libertei, quando num belo dia eu vivia bem, vivia feliz, sozinha, continuava morando sozinha, mas eu estava bem. Estava feliz, estava em paz. Quando um belo dia ele falou para mim assim, eu não tinha perspectiva nenhuma de voltar com ele. Eu queria, gostava, amava, mas eu pensava comigo que ele não ia mais me querer, mesmo eu sendo uma nova pessoa, pelo que aconteceu. Um belo dia ele falou para mim, sei que você gosta de mim, sei do sentimento que você tem, eu também tenho o mesmo, então vamos nos assumir. Nós já nos conhecemos, já namoramos há tanto tempo, então vamos casar. Aí eu, casar? Ele é casar, você quer? Eu, quero. É o que eu sempre quis. Mal sabia ele, né? Que era o que eu sempre queria. Casamos. Só que eu já estava preenchida e bem antes de casar. Então, o que ele fez? Ele esperou a minha transformação, porque ele sabia que eu ainda era a mesma pessoa. Ele esperou a minha transformação. E ele sabia que se ele voltasse com a mesma pessoa, ele ia enfrentar os mesmos problemas. Isso. Então, ele foi inteligente e continuou buscando, esperando o Espírito Santo completar essa obra para depois assumir você. Porque aí sim a vida seria diferente. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Casamos e hoje vivemos muito bem. Aquele casamento, aquele relacionamento que era impossível aos olhos de todos, hoje se tornou possível. Nós fomos restaurados. Primeiro nós, a pessoa Tatiane e a pessoa Daniel. Então, me explica uma coisa, Tatiane. Porque, de repente, a pessoa está nos assistindo e fala bem assim, então ele mudou totalmente, ele foi outro homem, mudou temperamento, mudou gosto, mudou tudo. Não. Né? Como é que é o nome dele? Daniel. O Daniel está lá, é a mesma pessoa, mudada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Isso. O Espírito que atuava na vida dele, que causava problema entre vocês, foi arrancado, mas a pessoa dele continua. Eu quero dizer assim, as diferenças entre vocês, que existiam lá atrás, ainda existem, só que você aprendeu a lidar com isso, né? Com certeza, porque ainda assim somos pessoas diferentes e temos pensamentos diferentes. Mas hoje a gente consegue lidar com qualquer problema. Hoje nós temos um temperamento e sabemos como lidar um com o outro. Nós sabemos sacrificar um para o outro. Nós sabemos dar o melhor um para o outro. Sem esperar nada em troca. Nós damos por prazer de dar um para o outro, sem esperar nada em troca. Tatiane, muito obrigada por ter voltado aqui hoje. Claro. E eu tenho certeza que você deixou uma lição para quem está nos assistindo. Você, esposa, não espere que seu marido seja igual a você.
E nem precisa disso para você ser feliz no teu casamento. Basta você ser feliz com você mesmo e com Deus. A partir do momento que isso acontece, você já é feliz. Você se torna uma pessoa feliz. Teu marido pode permanecer com as mesmas diferenças, e eu falo isso porque eu sou casada com um marido que é diferente de mim, tem gosto diferente, tem temperamento diferente. Ana Cláudia também, né, Ana? Com certeza. E somos felizes. Então, para você também existe essa oportunidade, essa chance. E se eu fosse você, eu não esperaria nem quinta-feira chegar. Eu iria hoje, quarta-feira, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, eu tenho certeza que você vai desfrutar dessa experiência, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa. Boa tarde a vocês, meninas. Até amanhã. Deus abençoe a todos.